isso vai dar certo. E aí? Quando que você começa a se envolver e quando que... Não, quando eu me envolvi realmente quando eu vi o primeiro capítulo gravado. É mesmo? Aí eu pensei, não, isso aí vai ser sabe, eu tinha um diretor fantástico, era o Paulo Biratã, que era um gênio, né? Entende? Que dirigiu todas as minhas novelas, até que um belo dia morreu com 36 anos. Com 36 só, muito novo. E aí, quando eu vi o resultado, quando eu vi aquela farsa em que se transformou aquele texto, né? Que era farsesco. Não, né? e o cenário, tudo exagerado, aquelas roupas da Regina Duarte, aquele turbante, sabe? O tom, né? de voz que ela... Cara, acertaram, né? Tudo e perfeito. Aí eu vi que estava maravilhoso. E o Dias viajou para a Europa, né? Você sabe por que ele não quis escrever? Porque ele estava vivendo um grande amor, né? Entende? E aí ele viajou para a Europa e quando voltou... Viu aquele... Já era um sucesso? Já era um sucesso. Foi logo de cara que o Roque Santeiro pegou? Não, pegou de cara. É mesmo? Não, teve um capítulo que deu 98 de audiência. O quê? 98. 98 é 100%, vamos falar a verdade. Os 2% deviam ser aparelhos onde a luz apagou. Exatamente, sei lá. Luz, deu 98. Cara, isso é uma coisa tão absurda. É absurdo. Todas as televisões estavam ligadas no Roque Santeiro. No Roque Santeiro, isso. Era uma coisa absurda. É isso que eu falo que é uma época que não volta mais. Não volta, não tem a menor condição. Todo mundo comentando no dia seguinte sobre o capítulo da noite anterior. Que fantástico isso. De norte era a uma coisa sul. incrível. Nos supermercados, sabe? Eu sempre vivi uma vida normal. Nunca porque ninguém conhece o autor né, do negócio. Mas eu vi as pessoas comentando como se fossem histórias reais, né? Você viu o que fulana fez ontem? Chegava a perguntar pra você? Não, eu Mas ia ser engraçado. Ia ser engraçado. O que será que tal personagem vai fazer? Você fala, você nem sabe. Não, naquela época o autor não era muito conhecido. Hoje em dia com essa coisa... hoje em dia tudo bem, mas naquela época... Mas assim, e aí eu virei novelista. E como que era? Mas eu vou contar um segredo pra você, que já não é mais segredo, porque tá no meu livro. Tá aqui também. Eu até escrever Roque Santeiro, eu nunca tinha visto uma novela. Para. Não, porque eu era jornalista, eu trabalhava à noite. Naquela época, durante a minha época de jornalista, a televisão fechava o expediente, encerrava o expediente às 11 horas da noite. Só voltava no dia seguinte às 7. Putz, e não tinha... E eu saía do jornal às 11, então não via televisão. Aos sábados via alguma coisa assim, mas não me empolgava muito com aquilo. E aí, como que... Vou escrever uma novela sem nunca ter assistido? Não tinha a menor ideia de como se escrevia novela. Na verdade, eu só fui aprender a escrever novela, quer dizer, pensar, não, agora eu estou sabendo um pouco sobre isso na minha 4ª ou 5ª novela. E como foi essa primeira, então? Então, como eu não sabia, eu já vou fazer diferente. Entende? Se você prestar atenção, o Roque Santeiro, nos primeiros 100 e tantos capítulos que eu escrevi, ele é totalmente diferente das outras novelas. O que você acha que era diferente? Pelo fato de você não conhecer a estrutura? A intensidade das cenas, o tom das cenas, a maneira como os personagens interagem. As cenas eram longas, mas eram muito movimentadas, né? Eu cortava as cenas. Nunca fazia, por exemplo, 2 personagens têm uma cena longa. Certo. Eu começava na cozinha, um deles saiu, o outro ia atrás pelo corredor. Entende? Dinâmico. Eu dei um dinamismo àquilo que não tinha antes, entendeu? E isso fez uma diferença. Mas eu fiz isso porque eu não sabia como. Eu vou escrever uma cena de 2 pessoas paradas, e o diretor falou, lá vem o Aguinaldo de novo, que trabalho, sai daqui, vai pra lá. Pois é. E aí eu aprendi a escrever novela fazendo, né? Fazendo. E foi muito legal. E como que foi? Porque eu não imagino a loucura que é. Você falou em 40 minutos? Quanto diário? 40 minutos. Para escrever 40 minutos, é como cinema? São 40 páginas ou é mais? Um pouco menos, porque tem os intervalos comerciais. Verdade. É um pouco menos. Quantas páginas? Hoje em dia chega a 35 no máximo. Tá, de arte. 35 de arte. Isso. E para escrever 35, quanto tempo de média demora para escrever? Não, você tem que escrever um capítulo por dia. Um capítulo por dia? Porque são 6 capítulos por semana. E naquela época era máquina de escrever. Não tô com inspiração, não existe isso. Não existe. Não tem. Se você não escrever um hoje, amanhã você terá que escrever 2. Né? E aí ferrou. E, por exemplo, quando eu escrevo novelas, né, eu não vou dizer escrevia, porque eu ainda vou escrever. Quando eu escrevo novelas, eu não saio de casa durante 6 meses. Eu não saio de casa. Cativeiro. Porque assim, se você sair, um amigo te convida para jantar, você vai jantar, bebe um pouco além da conta, diz o seguinte, amanhã com dor de cabeça. Não interessa. Esquece. Você tem que escrever, né?
E como que era a tua rotina? Acordar de manhãzinha, pá. Acordar de manhã muito cedo, até hoje eu acordo muito cedo, mas quando eu estou escrevendo novela, eu acordo 5h30 da manhã, 5h30. E já começa? No máximo às 7h30 eu Toma já um café e tal, já tá. Café, banho, barba, essa coisa toda, Sei. aí vou pro computador. E aí trabalho até 11h30. E aí paro, faço um lanchinho, durmo. E isso é sagrado da minha vida. Eu posso estar em Nova York, efervescente. Sério? Depois do almoço eu tenho que dormir. O quê? 1 horinha? 2 horas. 2 horas. E aí volto pro trabalho até às 6 horas da noite. Né? Trabalho direto. Eu sou muito, muito rápido porque eu fui datilógrafo de cartório. Foi uma das minhas profissões. Escreve muito rápido, então. E ganhava por lauda, né? Então já... Então já sabe, quanto mais escreve mais rápido, mais dinheiro. Pois é. E aí, paro às 6 horas, aí vou fazer meu jantar, minha comida em casa, tudo E esse isso. capítulo vai pra alguém já direto? Não, não vai. Não? Você entrega blocos semanais, são 6 capítulos por semana. A coisa é uma fábrica de pizzas. Tipo uma linha de montagem. 6 capítulos, eles gravam 6 capítulos e vão ao ar 6 capítulos toda semana. E isso durante 50 e tantas semanas. Qual é a frente que vocês têm? Eu sempre mantive uma frente muito grande. Geralmente eu mantinha uma frente de 30 capítulos. Que é bastante. É bastante, mas eles nunca sabiam disso, né? Ah. Não. Se soubesse, eu tinha pedido demais. Eu ia ter que entregar tudo. É. Né? Eles nunca Você sabiam, tinha 30, mas entregava o que. Já tem autores que entregam, assim, o capítulo que vai ser gravado segunda-feira, eles entregam na sexta. E os caras, na hora, assim, desesperados. Os atores enlouquecem. Imagino, tem um fim né? de semana para estudar, para decorar, tudo isso. Nossa. Mas são poucos. A minha geração de novelistas era muito profissional. Entende? Quem são? Vamos lá, da mesma geração. Olha, primeiro esses mais antigos, o Dias, o Lauro César A Glória Muniz, Pérez é depois de você? Glória, sim, a Glória. Não, a Glória entrou comigo. Junto, no mesmo Nossa turma? primeira novela foi em parceria. Então, eu e a Glória. Você, Glória, quem Não, mais? eu e a Glória. Mas assim, tem a Glória... Todos esses autores mais, vamos dizer assim, idosos. Sei. A palavra, não sei se alguns vão aceitar a palavra, mas enfim. São mais profissionais, assim, não sabe? São mais... Hoje em dia é difícil você ser tão profissional. A vida te chama, né? É verdade, A tem muita internet distração. Te chama, o TikTok te chama, entendeu? O streaming, né? O streaming é complicado. Naquela época não tinha muito o que fazer, né? Era... Pois é. Vou E trabalhar. além disso, nós tínhamos uma cultura cinematográfica muito grande. A gente foi formado no cinema, né? No cinema e na literatura, mas principalmente no cinema. Verdade. E isso nos dava uma segurança como roteiristas, né? Eu já vi isso no filme e tal. Eu me lembro que no Vale Tudo, eu e Gilberto Braga, que nós escrevemos a novela juntos, eu, Gilberto e a Leonor Bassé, a gente falava em termos de filmes, né? Então, não, isso aqui vai ser não sei o quê, o filme tal. Estilo tal. Ou tal diretor. Pois é, entende? Eu me lembro que a primeira reunião que nós tivemos, o Gilberto falou assim, olha só, eu quero fazer Mildred Pierce. Mildred Pierce é um personagem clássico do novelão, que quem fez foi aquela Joan Crawford, né? Vê se acha pra gente. É. Eu não tinha visto aí, Lênin. Olha o Rock Santeiro. Tô certo, tô errado. Lembra disso, Lênin? Que maravilha, Regina Duarte. O Wilker, olha que legal, cara. E você sabe que a gente tinha cultura cinematográfica, né? O que nos dava uma segurança muito. Eu ia lá e pegava uma história, uma referência, cena, né? Referências, pois é. Hoje em dia eu acho que o pessoal já não tem isso. Também acho. Já tem. Não é uma crítica, não. Eu acho que os tempos mudam. Às vezes a pessoa escreve novela e se alimentou só de novela, então ela acaba repetindo muita coisa que já aconteceu. Exatamente. Não traz referência de outros lugares, né? Além disso, antes de escrever novelas, todos nós vivemos muito. Porque a vida naquela época te levava a isso, né? Não era... Você não ficava em casa trancado, né? Porra, a bagagem que tinha, né? Então isso nos dava uma experiência de vida que a gente usava depois nas novelas. A maioria das minhas novelas, as que não foram tipo Rock Santeiro, mas novelas que eu criei, eu sempre partia de uma situação que eu conheci, que eu vivi, que eu vivenciei quando era jornalista. Dá um exemplo, por exemplo, de outra novela que você pegou alguma coisa tua e a partir daí você expandiu pra tudo, né? Por exemplo, o Império, que foi a novela minha que ganhou o Emmy, essa coisa toda, aquele começo da novela, eu vi aquela história do cara que é obrigado a fugir, porque a cunhada que marcou para fugir com ele não aparece, né? Aquela história eu vi de um holandês que era meu professor de inglês. Ele veio parar no Brasil por causa disso.
porque ele se apaixonou pela cunhada, os dois se apaixonaram, combinaram fugir, cada um deixou uma carta pro consorte, né? E na hora H, ela não teve coragem e pegou a carta antes que o marido lesse. Vida real. E aí, quando ele percebeu que a mulher dele leu a carta, e toda a culpa recaiu em cima dele, porque a que ficou disse, olha, foi ele. Ele queria que eu fosse, mas eu não quis ir. E o cara, em desespero, no próprio aeroporto, pegou um avião, foi parar na Bolívia, que era o primeiro voo que saía do aeroporto de Amsterdã, e lá ele, claro, Bolívia já viu, né? Ele resolveu vir para o Brasil. Quando ele me contou essa história, eu guardei, né? É claro. E quando eu fui escrever o Império, a história do Comendador começa assim, né? Exatamente a mesma história. A cunhada, a paixão... Olha como a vida é novela e a gente... Mas, quer dizer, veja bem, isso eu não... Embora eu tenha transfigurado a história, mas eu não inventei a história. Eu conhecia essa história, eu já sabia. Por mais fantástica que pode parecer... É a vida. Mas de Roque Santeiro ainda, ela... Como que funciona? Quando te chamam a fazer uma novela, já sabe mais ou menos quantos capítulos ou... Não, eles sabem, mas eles não dizem. Tipo, vai escrevendo? Nessa fase enorme de quase 40 anos escrevendo novela, eu e os meus colegas de profissão da mesma época, a emissora... confiava muito no nosso chamado taco, né? Então diziam assim, olha, a próxima novela é sua, né? Aí você tá bom, ia para casa, escrevia uma história, entregava para eles, e daqui a 2 meses já estava em produção. Mas não encomendavam, falavam, escreve sobre isso? Não, você tinha absoluta liberdade. Olha só. Não tinha problema. É muita confiança mesmo. Era muita confiança. Mas eu chamava o grupo de As Ararinhas Azuis, porque nós éramos 6, depois ficamos 5. Sim. Porque era uma coisa rara, né? Em extinção, pois é. Né? A ararinha azul, acho que nem sei se existe ainda, né? Mas estava acabando. Então nós éramos as ararinhas azuis, do horário das 9, das 8, que depois passou para as 9. E aí, mas tinha isso, ninguém não ia para o conselho para ler a tua Vamos aprovar várias ideias, né? Não, era assim. Era uma confiança de, a próxima é tua, vai pensando pois aí. Então a próxima da Glória, a próxima não sei quem, sabe? Gilberto. Então, era assim, você entregava a história e pronto, acabou. Né? Como que é teu processo de criar esse mundo, assim? Eu sei que a próxima novela é minha. O que é? Você começa a pensar, ou você já tinha várias ideias prontas? Eu tenho muitas ideias. Vai guardando? Vou guardando. Geralmente baseadas nessa minha experiência de jornalista, né? Histórias que eu guardei e que um dia eu digo assim, eu vou usar isso aqui, eu pego lá, claro que eu vou. Mas são cenas, são personagens? Às vezes é só uma coisa que eu vi. Por exemplo, a Senhora do Destino, né? Que tem aquele primeiro capítulo que a Carolina Dickmann está dando banho na filha no Rio São Francisco, e ela levanta a criança e diz assim, vai dar tudo certo, minha linda, e dá tudo errado. Mas no fim dá certo porque é novela. Pois é, primeiro dá tudo errado, mas depois dá certo. E essa cena eu vi durante a campanha de Arraiz, quando eu viajei pelo sertão com Arraiz, na campanha em 1962. Nossa. A gente saiu de uma cidade chamada Belém de São Francisco, que é onde eu situei esse começo da novela. E, assim, de madrugada, o Rio São Francisco ali, e a gente, os jornalistas e os cabos eleitorais iam todos no ônibus, né? O resto da caravana ia nos carros, a gente ia no ônibus. E quando o ônibus vai passando assim na margem do Rio São Francisco, eu vi essa cena. Eu vi uma mulher dentro d'água, com água até aqui, dando banho no bebê. E quando o ônibus vai passando, eu vi quando ela levantou aquela criança e ficou assim, olhando para a criança. Você ficou hipnotizado com aquilo, e eu aquela com cena. Aquilo na minha cabeça, aquela cena de madrugada, no Rio São Francisco, entendeu? E eu guardei essa cena dia que eu resolvi que Senhora do Destino, aquela mulher logo depois vem embora para o Rio de Janeiro com os filhos, e aí chega onde? No meio de outra experiência minha, o dia que foi assinado o ato número 5. Uau! Eu era assim, bem envolvida no calor da hora. Exato. Né? Entende? Foi assim, assim. E, na verdade, são coisas que eu presenciei. Viu aquilo e criou uma história na tua cabeça para aquela... Daquilo, pois é assim. Comigo funciona assim. Agora, quer dizer, eu não sei se com os outros autores também cada um deve ter cada um deve ter o seu método, né? Mas maravilha. Hoje em dia, aí é que tá. Quem tem tanta experiência assim? Hoje em dia é difícil para um jovem ter muita experiência de vida, né?
Porque é muito protegida, né? É uma redoma, né? E o mundo dele é muito fechado, tá muito ali no celular, na internet, na turminha, né? Mal sabia que tua experiência de vida ia te ajudar para escrever novela. Pois é. E Rock Santeiro foi a primeira vez que você ganhou realmente dinheiro, assim? Que aí foi para outro patamar ou já foi uma coisa... Quando estreia não é assim? Tipo, vou pagar menos pra ele. Não. Eu já ganhava bem, porque eu escrevia séries. Já tava escrevendo séries. Não é a mesma coisa. Porque novela é outra parada. Quando chamaram para me escrever novela, aí eu não disse não de saída, mas eu não fiquei muito interessado, não. Não fiquei muito interessado. Disse, não, então vai conversar com fulano. Fulano era o tal da grana. Sei. O cara do financeiro. E aí eu tava pensando, não, vou lá conversar com o cara, mas tá tão legal escrever minhas séries, minhas coisas, né? E as séries eram levadas a sério, coisa que a novela não era. Era como se fosse mais arte e novela era mais tanto produto que a gente popular. trabalhava na Globo Tijuca, não era na própria Globo, era um adendo da Globo, entendeu? Tá. Era onde estavam os intelectuais todos. E aí eu fui falar com o fulano e aí eu falei, olha, não sei, não sei o quê. E aí o fulano falou assim, olha, você vai ganhar tanto. Era mais do que... Ou era muito mais? Era muito mais. Aí quando o fulano falou aquilo, você vai ganhar tanto... Aí as coisas mudam, né? Pô, aí outras perspectivas. Embora eu não tivesse a menor ideia de como se escrevia a novela, eu disse, não, vai dar certo. Era o quê? Umas 3 vezes mais ou... Sim, mas umas 2 vezes mais. Depois a coisa... por várias razões, claro, aí você vai ganhando Hollywood. Claro. Não é porque eu ganhei, é porque entrou na jogada de contratar autores um sujeito chamado Silvio Santos. Porque aí entrou concorrência e o passe de todo mundo subiu. Aí foi uma coisa, né? Virou Hollywood. Virou disputa de passe mesmo. O Silvio Santos realmente deu uma... Obrigado, Silvio Santos, então, né? E como que era a tua experiência na época, como que era? Você acompanhava pelo jornal, os comentários? Porque não era carta que o pessoal mandava? Como que tinha o retorno? Cartas? Durante anos eu recebia envelopes, assim, tipo o quê? Pedindo cartas, as pessoas pedindo, querendo conhecer o ator tal, querendo... O final... eu quero lhe contar uma história. Sério? Era uma coisa impressionante, entendeu? A correspondência que o autor recebia. Imagina os atores, né? Porque o autor é uma entidade meio nas sombras, né? Total. O ator não. Durante muitos anos havia gente que vinha do Brasil inteiro e acampava na porta da Globo. Para ter uma chance, para ver... Esperando ver um ator entrar, né? Eu me lembro que uma vez, já no Projac, eu desci de um carro e correram todos. E aí, achava que era um ator? E aí uma moça perguntou assim, quem é você? Porque os atores não são... Aí eu olhei para ela e falei assim, eu sou uma pessoa. Ela falou, é? Foram todos embora. A pessoa, eu não quero saber de você. Foram todos embora, pessoa, bola. E imagino que você, como tinha essa rotina absurda de escrever, você não conseguia acompanhar nenhuma cena, ou dava ainda pra ver gravações? Não, aquilo esquece. É muito chato. É chato? É muito chato. Muito demorado? É muito demorado. Uma vez eu vi a Elizabeth Sapala, uma das poucas vezes que eu fui ver cenas, eu vi uma cena que a Elizabeth Sapala abriu uma porta e chorava. Sei. Eu vi ela abrir a porta e chorar 6 vezes. Aí você falou, chega, pra mim... E sem parar. Assim, era impressionante. Era uma máquina. Ela abria a porta, o rosto dela via assim, ela começava a chorar. Como 6 consegue? vezes? 6 vezes? Eu não entendo como é que os atores conseguem isso, entendeu? Mas pra quem tá vendo, né? É chato. Fica chato. Eu gosto de ver já editada no ar, cena linda, Elizabeth maravilhosa. Né? Aí outra coisa. E como que uma coisa é estar escrevendo, aí quando vai pro ar, aquilo te afeta pros próximos capítulos que você vai escrever? Vendo as cenas já... Não, porque você já está muito na frente. Não dá pra... Eu sempre uso uma frase que é a seguinte, o autor é o senhor da novela. É o Deus. Ele é a única pessoa que sabe o que vai acontecer na novela. Então, às vezes, quando o diretor começa a cortar coisas ou a acrescentar coisas, ele está errado, porque ele não sabe se uma cena que ele cortou vai ser importante. Exato, lá na frente, entendeu? Aí que tá. E como que eram os diretores? Eles tinham esse respeito com a parte escrita? Sim, tinha. Quando a coisa o texto era bom, eles respeitavam, né?
E os atores também. Às vezes até dá uma interpretação, mas aí é diferente. Você dá uma interpretação mais pessoal para a cena, é diferente. Né? Mas bordões, cacos, isso tem liberdade? Não tem. O ator, não? Não tem, só não ser o Lima. O Lima Duarte. Esse aí... O Tô Certo, Tô Errado, ele colocou? Ele colocou o Tô Certo, Tô Errado, mas a coisa da pulseira, não. Não? Não, porque a coisa da pulseira aconteceu da seguinte maneira. Nós, uma vez, quando a censura estava no auge, tinha uma mulher chamada doutora Solange, que era chefe da censura em Brasília, a Globo mandou uma caravana lá para conversar com ela, de autores e diretores, para ver se ela maneirava, segurava um pouco. Deixa a gente trabalhar, né? Coisas que a gente não entendia, né? E aí nós chegamos lá e a doutora Solange, que era uma pessoa, era advogada, todo mundo era doutora. Tinha mais mulheres que homens na censura. E a doutora Solange, eu percebi que cada vez que um de nós começava a ousar mais na argumentação, ela tinha umas pulseiras no braço e ela fazia assim, sacudia aquilo, como se fosse um gesto casual, mas aí desviava a atenção da pessoa que estava falando. Eu percebi que aquilo era um truque que ela usava, né? Cara! Sabe, ela quebrava o barato do cara que estava falando, né? Numa posição de autoridade ainda, né? E aí, quando eu fiz, quando eu escrevi a primeira cena do Lima, em que ele fala, tô certo, eu tô errado, eu botei aquilo, foi eu que botei. E aí ele acrescentou, tô certo, eu tô errado, que era genial, né? Claro, mas o lance da pulseira também, né? Fazia aquilo, dizia, tô certo ou tô errado, né? Então já era uma ameaça. E virou uma marca, né? Que maravilhoso, eu não imaginava que era isso. Tem mais alguma história interessante da época do Rock Santeiro que você se surpreendeu? Não tem muito. Você chega a se emocionar com a cena que você escreveu e vê filmado? Quando eu entrego a cena, eu digo pra mim, agora é com eles, é com os atores. Tipo, não tá mais com você. Eu ali já sou um espectador. Entendi. E eu me emociono. É mesmo? Me emociono. Mesmo sabendo o que vai acontecer. Quando o trabalho bem feito. É bem feito, eu me emociono, sim. Entende? E acho que os atores brasileiros são muito bons, porque eles descobriram essa coisa do naturalismo que eles usam na novela, na televisão, e que funciona. Sabe que ninguém no mundo sabe fazer isso, só